Vou esperar mais um pouquinho para a galera chegar, porque é muito importante hoje. Bom dia, Sandra. Seja bem-vinda. Manu, Maria. Oi, Ian. Ian tá com o Insta da mãe dele. Regi. Oi, Júlia. Bom, enquanto a galera vai entrando, eu já vou iniciar, né? Porque nós combinamos de iniciar às 9. É novidade para vocês, eu sei, né? Esse negócio de tecnologia, mas a gente tem que usar a nosso favor. Infelizmente, essa questão do... Oi, Lucas, beijo, saudade, coisinha linda. Essa questão do distanciamento social é muito sério, né? A gente precisa ficar afastado. É a única forma que nós temos de infelizmente não ser infectado, né? Até há pouquíssimo tempo eu não conhecia ninguém que tinha sido infectado pelo Covid-19 e, infelizmente, pessoas muito próximas a mim, eu soube que está infectado, né? A menina que fazia minha unha, outras pessoas que trabalhou comigo durante o tempo que eu dei aula na faculdade, outras pessoas que eu conheço. Então, a impressão que eu tenho é que esse negócio tá infelizmente, assim, tá muito próximo da gente, e a única forma que a gente tem de não chegar em contato com o Covid é exatamente nos mantendo em distanciamento. Bom, tem uma pessoa perguntando ali por que não foi pro Cisco. Não foi pro Cisco, pessoa, porque eu nem vi quem foi a pessoa. Porque essa é uma aula assim que eu resolvi fazer aberto. Tá bom, amor? Atende a mamãe e volta, tá, Aninha? Oi, Soter. Saudade, cara. Soter sumiu também. Bom, então, como eu estava dizendo, eu não fiz essa aula no Cisco. Primeiro porque o Cisco tem muita interrupção, os alunos não desligam os microfones, muita gente tem dificuldade de se manter conectado, de prestar atenção. E essa aula é uma aula assim que eu resolvi fazer tanto para os sextos como para os sétimos, que é sobre a importância da leitura, né? Eu quero perguntar para o sexto ano, algum aluno do sexto que está aí, qual o livro do Pedro Bandeira, que vocês terão que ler? É o segundo livro daquela listinha. Quem vai me responder primeiro? E o sétimo ano também vai fazer a mesma pergunta. Sétimo ano, qual livro, se tiver algum aluno do sétimo aí, qual o livro do Pedro Bandeira que vocês vão ter que ler agora nessa segunda etapa? Vamos ver quem vai me responder primeiro, se é o sexto ou se é o sétimo. Ah, garoto, prova de fogo para o sexto ano. E o sétimo? Cadê? Eu quero saber o sétimo ano. Qual o livro do Pedro Bandeira vocês vão ter que ler agora nessa segunda etapa, sétimo ano? Aí, garota, Ana Júlia, eu sabia que era você que ia responder primeiro. Ana Júlia respondeu A Droga da Obediência. Então, vocês estão... Tanto os sextos quanto os sétimos anos vão ler o livro incrível do Pedro Bandeira, né? Que é A Prova de Fogo. Gente, e A Droga da Obediência. Gente, ai, Cristian, que pena que eu não consigo ver sua irmãzinha linda aqui, né? Ai, aquela bonequinha, parece uma newborn. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a vida do Pedro Bandeira, tá? E a importância da leitura. E dessa vez eu não vou falar nem sobre A Prova de Fogo, nem sobre A Droga da Obediência. A gente vai fazer lives diferentes para falar sobre A Prova de Fogo, e depois a gente vai fazer sobre outra para falar sobre A Droga da Obediência. Até lá vocês vão lendo o livro. Eu disponibilizei os livros em PDF para vocês poderem ler, mas ao mesmo tempo eu ainda acho importantíssimo que vocês
leem o livro concreto. Segurar o livro nas mãos, se afastar um pouco da tecnologia, faz com que nós aprendamos muito mais, faz com que a gente se dedica muito mais, é muito mais importante. Gente, vou dar uma pausinha aqui antes de começar e vou brigar com a minha filha, que ela tá me interrompendo aqui, tá? Só um minutinho. Vou ir pro meu céu porque estou no da minha mãe. Tá bom, amor, eu vou esperar você voltar. Não, Aninha, sabe por que eu não vou fazer isso, gata? Porque eu já avisei nos grupos, né? Então, é importantíssimo. O que você quer, Heloísa? Pede pra tia Lê. A partir de agora você não fala mais comigo que eu tô trabalhando. Vai lá e fala com a tia Lê. Voltei. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a vida do Pedro Bandeira. Pedro Bandeira é um senhorzinho. Ele nasceu em 1942. No dia 9 de março, ele nasceu na cidade de Santos, que é uma cidade do interior de São Paulo, do litoral paulista. É uma cidade muito bonita, Santos, assim. É onde tem o maior porto do Brasil. Tá, não entendi muito o que a Ana Júlia quis dizer. Modo mãe, pé, professor ativo. Meu Deus do céu. Mas enfim, não vou ficar lendo muitos comentários não, senão a Pro não vai conseguir trabalhar. Mas enfim, ele nasceu em Santos, numa cidade do litoral do Brasil. É uma cidade muito bonita, tem uma das orlas da praia assim, mais bonitas do Brasil, né? Só que é uma cidade meio que desorganizada, assim, sabe? A diferença social é muito grande e é muito visível. Como eu havia dito, ele nasceu na década de 40, ele nasceu em 1942. Então, assim, como ele é um senhorzinho que nasceu na década de 40, vocês pensam assim, como ele consegue escrever livro para crianças? E livro para adolescentes, e livro tão infantis. Aí eu digo para vocês, de uma forma que nós deveríamos fazer, estudando. Então, o Pedro Bandeira, ele começou no teatro, e aí ele viu que o teatro não era rentável, ele não ia conseguir se manter trabalhando em teatro, ou como ator, ou como escritor teatral. Então, no Brasil, infelizmente, né, gente, as questões de arte, elas não são valorizadas. Aliás, tudo que é voltado para a cultura e para a educação no nosso país não é valorizado. E aí, o Pedro começou, ele viu que ele tinha talento, que ele sabia escrever, mas ao mesmo tempo ele não poderia se manter, sobreviver daquela forma. E aí o que ele fez? Ele foi estudar jornalismo e ele conseguiu uma ponta para a Editora Abril. A Editora Abril, em São Paulo, é um prédio lindo, é encantador. Assim. Eu já tive a oportunidade de passar pela Editora Abril, é incrível. E naquele tempo, na década de 70, início dos anos 80, não existia essa tecnologia que nós temos hoje, né? Eu não faria essa live para vocês se nós estivéssemos na década de 70 ou de 80. As pessoas, elas tinham aquelas revistas que aliás, os jornais eram impressos, as revistas eram impressas, que aliás era tudo muito caro, caríssimo, como é até hoje, livro no Brasil é caro, né? Vocês mesmos têm noção, assim, do valor, do valor que é o livro no Brasil. E aí o que aconteceu? O Pedro, ele começou essa ponta e a Editora Abril começou a cobrar dele, assim, tempo. Ele precisava escrever tudo muito rápido. Ele viu que ele precisava mais de quantidade do que de qualidade.
Então, mais uma vez eu digo para vocês, o que o Pedro Bandeira foi fazer? Estudar. Mais uma vez o cara foi lá, pois é, né, do Brasil é Brasil, né? O cara foi estudar. E aí ele focou no estudo. Virou giraia estudando. E ele se casou com uma educadora. Só que ele se casou com a educadora, mas ele não era educador. E ele começou a estudar, ele fez pedagogia, ele fez psicologia do desenvolvimento. E ele começou a notar que as crianças de 8 anos eram diferentes das crianças de 12 anos. Falava assim, mas se elas são diferentes, por que as obras que a editora Abril publica nas revistas infantis, nas histórias em quadrinhos, nas revistas infantis, é a mesma coisa? Aí ele fez uma coisa, gente, que é único no país. Ele começou a perceber que o livro A Prova de Fogo, por exemplo, do 6º ano, que o 6º ano está lendo, é para alunos e crianças de 6º ano. E o livro A Droga da Obediência, que os alunos do 7º ano, por exemplo, estão lendo, são livros e obras para alunos dos 7º anos. O que o cara fez? Ele começou a focar no estudo da literatura infanto-juvenil. E aí é onde ele arrebentou. Ele escreveu livros assim incríveis, como, por exemplo, A Marca de uma Lágrima, que é livro de uma menina que se apaixona no 6º, nos 7º anos. Então, assim, qual de vocês, né, não se apaixona? É normal, a minha filha tem 5 anos e ela é apaixonada por um cara da internet. Graças a Deus que o cara é da internet, né? Então, assim, é normal que as meninas tenham amor, que os meninos tenham paixões. E aí ele começou a perceber que em determinada idade, os alunos veem, as crianças veem os pais como heróis. E aí ele escrevia obras, livros para alunos, para crianças que viam os pais como heróis. E aí ele começou a perceber que os livros poderiam ser eternos, porque as crianças, elas têm os mesmos sonhos, só muda o modo de sonhar. Antes, as crianças se apaixonavam pelo estudo das historinhas em quadrinhos da Turma da Mônica. Hoje, elas se apaixonam pelos youtubers. Mas o amor... Oi, Fabinho. Saudade. Mas o amor, o carinho que elas têm acaba sendo o mesmo. Então, assim, o Pedro Bandeira escreveu, pessoal, para vocês terem uma ideia, A Droga da Obediência em 1984. Eu vi alguma galerinha que escreveu aí que leu A Droga da Obediência, os alunos do 7º ano que já leu A Droga da Obediência. Fala para mim, é o livro que foi escrito em 1984, mas deixou de ser atual? Não deixou de ser atual, gente. É um livro que conta de aventura. Bom, não vamos falar sobre o livro, que nós vamos fazer uma live só sobre o livro. Então, assim, por mais que passe os anos, eles não deixam de ser atual. Então, assim, em 1983, o Pedro Bandeira ele se dedica exclusivamente a escrever livros para crianças e adolescentes. Então, ele foca nessa paradinha de criança e adolescente. Ele se tornou... Gente, só o livro A Droga da Obediência foi vendido mais de 2 milhões de exemplares. Vocês têm ideia de quanto que é isso? Quantas pessoas leram esse livro, A Droga da Obediência? Então, se a gente parar aqui para pensar, foi vendido mais de 2 milhões de exemplares. Agora, vocês imaginam... É verdade, Cauã, o livro A Droga da Obediência é maravilhoso. Eu só passo obras boas para vocês.
Agora vocês imaginam um livro, se 3 pessoas, se ele comprou e ele doou e tal, 3 pessoas leu o livro da Droga da Obediência. Foram quase 3 milhões de pessoas que leram o livro A Droga da Obediência, e vocês são um deles. Isso fora os livros que é disponibilizado em PDF, né? Que tem alguns alunos aí que leu A Droga da Obediência, que eu disponibilizei em PDF para vocês. Agora, gente, o que é muito importante que eu quero que vocês saibam é o seguinte. Obrigada. O que é muito importante que eu quero que vocês saibam é o seguinte. A importância da leitura. Ler é extremamente importante. É a única forma que nós temos, o Pedro Bandeira disse isso, é a única forma que nós temos de educar o Brasil. Então, assim, eu fico muito triste, gente, porque alguns pais de vocês, se eles estiverem me ouvindo agora, eu já vou falar. Alguns pais de vocês vêm me perguntar quantas páginas tem um livro. Alguns pais de vocês vêm me dizer que não vai comprar o livro, ou que não vai deixar o filho ler o livro. Sabe, é muito triste isso, porque a leitura é a única coisa que a gente pode mudar alguém, que a gente pode mudar a situação. E não é uma coisa que a escola ensina. Não, a escola cobra, né? A leitura obrigatória. Mas quem ensina o hábito da leitura são vocês, pais. Vocês que são importantes. E seu filho só vai ter uma boa profissão, independente dela, de qual seja, se ele ler, mas meu filho não vai fazer matemática. Se ele não souber ler, ele não vai conseguir interpretar, mas o meu filho vai ser engenheiro civil. Se ele não souber ler, ele não vai conseguir interpretar nem o que o cliente dele está querendo dizer. Independente de qual for a profissão do seu filho, o hábito de ler é indispensável. Então, meus jovens alunos, meus jovens queridos, meus príncipes que estão aí, adquiram o hábito da leitura. Isso é muito importante para vocês, é muito importante. Bom, outra coisa que eu quero que vocês entendam é que, assim, por exemplo, no início, isso Pedro Bandeira sempre fala em entrevista, sempre fala o tempo inteiro. Eu acho assim incrível. Aquela entrevista que eu passei dele para vocês, ele disse que no início do século XX, o Brasil era um dos poucos países que tinha quase 70% da população analfabeta. É uma vergonha um negócio desse, gente. Fica assim, dá um pouco assim de tristeza que a gente vê que os nossos políticos são, em sua maioria, analfabetos. E mas assim, e a culpa disso tudo não é deles, não. A culpa disso tudo, sabe de quem é? Da nossa família, dos nossos pais, que não nos incentivam a ler, que não nos dê livro de presente, que acha que o importante é dar comida. Eu não estou falando só do meu ou do seu, estou falando assim, no geral. Nós não fomos educados a ensinar a importância da leitura para os nossos filhos, sabe? Então, por exemplo, assim, se a gente vê um país, por exemplo, como a Suécia, ou a Finlândia, por exemplo, que é um país super frio, tudo. A Finlândia foi o primeiro país a erradicar o Covid-19 do país agora. Não tem mais casos de Covid, não tem mais pessoas doentes na Finlândia. Mas eles são extremamente disciplinados. Está nevando lá fora. O que as crianças estão fazendo? Estão na frente da lareira, se aquecendo, embaixo do cobertor, lendo um livro. Aqui em Rondônia, em Rolim de Moura, está chovendo. O que nós estamos fazendo? Se não cair a internet, provavelmente nós estamos fuçando no WhatsApp, falando besteira, como vocês estão aí falando aí nos comentários.
E é exatamente por isso que eu não desativo os comentários. Porque eu quero ver exatamente quem é o aluno que está prestando atenção e quem é o aluno que está falando besteira. Porque a gente sabe quem são os alunos que vai ser... Pessoal, eu tenho 22 anos de sala de aula. Alunos que eu dei aula no 6º ano, e alguns deles estão me vendo aí agora, são grandes profissionais hoje, mas eram alunos dedicados à leitura lá. E infelizmente, alunos que você tá aí, eu sei que você tá aí, você tá me vendo. Infelizmente, alunos que não tinham dedicação com a escola ou com a leitura, são péssimos profissionais hoje. Adivinha qual deles que a Valdineia, ou qualquer outro professor, ou qualquer outra pessoa que conheceu eles lá, contratam? Aqueles que eram bom aluno. Aqueles que são bons alunos, que são bons profissionais, que presta atenção no que a professora está falando e não fica escrevendo besteira ou falando coisa fora da casinha como você está fazendo aí, são hoje grandes profissionais, pessoas nos quais eu super indico para todas as pessoas, pessoas nos quais eu faço questão de dizer, aquele cara lá é bom, porque aquele cara eu dei aula para ele e ele já era bom na infância. Aquele cara lá é ótimo em interpretação, tem vontade de ler, tem dedicação e sabe exatamente como interpretar. Então, gente, infelizmente, a leitura, ela tem que ser um hábito. E se a gente não adquirir o hábito, então, é muito triste quando eu falo assim, pessoal, o livro desse bimestre vai ser A Droga da Obediência. Levanta um aluno lá e pergunta, professora, quantas páginas? Oxe, compra o livro, vai ler. Depois você terminar, você vê o número de página. Agora, pra que você quer saber... Pra que é importante saber o número de página? E não se a história é legal, se a história te prende? Meu Deus, é cruel pra professora, assim, sabe? Que sabe a importância que tem o hábito da leitura, que sabe a importância que tem o conhecimento. Saber que vocês valem a quantidade. Então, assim, tem muita gente que diz que não tem paciência para ler um livro, porque não tem hábito. Gente, o hábito da leitura, ela costuma transformar em prazer. Quando a pessoa entra na... Gente, eu, por exemplo, assim, tem alguns livros que eu li na vida que até hoje me dá, assim, uma abstinência, assim, sabe? Ai, meu Deus do céu, já acabou. Parecia que eu queria mais páginas, sabe? Mais histórias. E os livros do Pedro Bandeira, eles são isso. O Pedro Bandeira, ele fez... Ele fez um em sequência do outro. Então, assim, em 1983, que foi o primeiro livro que ele escreveu O Dinossauro que Fazia Au-Au. Em 84, ele escreveu o primeiro livro da saga A Droga da Obediência, da saga Os Caras. E ele foi incrível, que em 84 ele escreveu Os Caras, em 86 ele já fez o outro, Pântano de Sangue, que foi com os caras também em 87, aí ele foi indo. E ele percebeu que aqueles caras começaram a crescer. Né, Christian? Eu também fiquei assim... Eu não fiquei triste, eu fiquei, sei lá, eu fiquei pensativa, eu fiquei reflexiva quando eu terminei de ler a Corrente da Vida. Mas, como eu estava dizendo, quando foi em 2019, o ano passado, ele escreveu o último livro da saga Os Caras, que começaram lá em 84, que foi com esse que vocês estão lendo aí, A Droga da Obediência. E ele encerra o livro dizendo assim: os caras cresceram, os caras amadureceram, mas eles nunca se tornaram caretas, porque não é a sua idade, não é a sua curiosidade, não é o seu tamanho, nada. É a sua curiosidade, é a vontade de crescer, é a vontade de... eu acabei de falar das pessoas que falam besteira, a Hillary começou com a besteirice dela. Agora você entende, né, Hillary? Por que eu não te respondo no WhatsApp? Você só fala coisa fora da casinha, gata. Volta pro seu lugar.
Tá com sono? Desliga esse trem aí, vai dormir, faz o que é mais importante para você. Mas aí, como eu estava dizendo, os caras em 84 começaram com 11, 12 anos e eles foram crescendo. Em 2019 eles já estavam adultos, velhos já, quarentões. Mas o livro deles foi tão incrível. Um dia vocês vão ler, calma, né? Quem sabe você lê todos os livros da saga Os Caras. Mas assim, foi tão incrível, foi tão maravilhoso, assim, que a gente percebe que não é a idade que faz um ser humano, é a idade mental. Às vezes a pessoa com 40 anos, ele pode ter um coração de 10, de 12, de ingenuidade, de infantil, e é isso que é o máximo. Bom, mas aí voltando para a questão da leitura, nas férias, a última coisa que um aluno, que uma criança quer, que uma adolescente brasileira quer, é ler. Isso é bem típico de Brasil, né? No Natal, presente. Ai, um livro, sabe? Como se ganhar livro fosse ofensa. Gente, vamos começar a ver diferente? Vamos começar a ver que a pessoa que dá livro de presente é a pessoa que quer você mais inteligente, mais esperto, capaz de ir além, capaz de ser um bom profissional. Então, quem dá livro de presente quer o melhor para você, entendeu? E eu vi uma vez na escola, a gente brincou de amigo da onça, sabe? Amigo da onça é aquela brincadeira que no final do ano geralmente a gente brinca, que você pode trocar os livros. Pessoal, eu dei um livro. Cara, fiquei tão triste, porque todo mundo que pegava aquele livro queria trocar, entendeu? Ai, troca comigo, eu não quero mais esse livro. Meu Deus do céu, nem leram o livro. Garanto que até hoje aquele livro nem foi lido, deve ter jogado lá dentro, deve ter jogado lá no meio das coisas velhas. Bom, mas aí, continuando com a importância da leitura e finalizando, a interpretação da leitura. Bom, eu não sei quem que é o Merecina Machado aí, que diz que tem uma estante de livro. Eu espero que você lê os livros que você tem na estante, que não adianta nada ter o livro e não ler, né, gatinho? Ou gatinha, não sei. Bom, como eu estava dizendo, a questão da leitura. A interpretação de leitura nem sempre é só essa do livro, não, de eu ler um livro e recontar a história. A leitura, ela tem que ser uma leitura assim. Olhei a camiseta das pessoas, estavam com uma frase. O que aquilo quer dizer? Comprei um shampoo, o álcool em gel, por exemplo. O que será que tem? Quais os componentes desse álcool? Ele é álcool 70, é álcool o quê? Um repelente, por exemplo. Vamos ler o rótulo desse repelente? Os do shampoo. Por que existe shampoo para cabelo oleoso, para cabelo crespo, para cabelo não sei o quê? Vamos pegar a diferença. Por que eu tenho que o meu... Por que o meu cabelo tem que ter um tipo de shampoo e o da minha irmã ou da minha mãe tem que ter outro tipo de shampoo? Vamos ver os componentes? Então, assim, são esses pequenos hábitos, né? Quanto de açúcar que tem no Nescau que eu tomo de manhã? E por que o açúcar faz... Gente, por que açúcar faz mal? Eu vou pesquisar sobre açúcar, entendeu? E aí você vai seguindo. Quando você vê, você tá com um hábito incrível. Outra coisa também que eu vejo, as pessoas não têm muito hábito.
de ler cartazes do supermercado, de ler folhetos de supermercado ou de qualquer outra coisa. Por que as pessoas não têm hábito de ler? Por que a leitura ela se torna algo tão chato e tão cansativo? Tem outros que, eu não acredito em Deus. Um exemplo, né? Eu não acredito em Deus. Ou então, eu acredito muito em Deus. Eu acredito em Jesus, eu sou cristão, vou na igreja, não sei o quê. Mas você lê a Bíblia? Ou para acreditar, ou para desacreditar? Cristo, pelo amor de Deus, excesso faz mal. Esse excesso tá errado, meu filho. Pelo amor de Deus, meu Deus. Vai ler, Christian. É assim que se escreve excesso? Trem. A sua tem um cedilha, homem do Senhor. Jesus, que vergonha. Gente, o Christian é meu aluno. Christian, vai ler. Você tem que ler. E começa a ler o dicionário aí também, porque para ver se você aprende a escrever. Oh, meu Deus, que vergonha. Mas enfim, continua. Gente, eu vou parar de ler os comentários, vocês estão escrevendo tudo errado, vocês estão precisando ler aí. Aproveita essa quarentena, pessoal, e leia, tá? Leia os rótulos. Professora, eu não tenho livro. Não tem? Lê os rótulos do shampoo, lê os rótulos do macarrão que a sua mãe compra. Lê, meu filho. Meu Deus do céu. Mas, enfim, como eu estava dizendo, então, assim, quando você aprende a diferença da leitura, quando você aprende a diferença, por que existe uma coisa, por que existe outra, você se torna uma pessoa curiosa. E a curiosidade transforma... Assim, eu fico pensando, assim, os caras mais cientistas que já existiu no Brasil, assim, no mundo todo. Vamos lá, vamos supor Einstein, que era um cara extremamente curioso, que descobriu coisas que transformou a nossa vida, né? Pra vida toda, assim, gerações e gerações, ele vai ser eterno. Foi o quê que ele... Foi lendo, cara. Lendo. A curiosidade, ela... Meu Deus do céu, ela ainda... A curiosidade, ela transforma a vida. Por exemplo, vou falar da professora Valdinéia. Ia lá pra escola com meu livrinho, dava minhas aulas, fazia chamadinha, às vezes até esquecia de fazer chamado, voltava para casa. No outro dia de novo, passava atividade, vocês copiavam no caderno, respondia, eu só respondia e tal. De repente para tudo e fala assim: professora, você vai ter que postar atividade no Google Classroom. Que é isso, meu Deus? Eu lá sei o que é Google Classroom. Professora, suas atividades têm que ser feitas no Google Docs. No Google não sei das quantas. Professora, a senhora precisa fazer uma live sobre, por exemplo, a importância da leitura. Hoje mesmo a mãe veio me perguntar: professora, eu abri meu Instagram agora, eu não sei fazer live. Como assistir sua live? Como é que faz para assistir sua live? Aí eu fico perguntando, gente, tudo essas coisas que eu fiz, que eu tenho que fazer agora para vocês, passar no Google Classroom, no Google Docs, no Cisco Webex, no Zoom. A minha filha está fazendo no Google Meet, a minha filha está estudando pelo Meet, fazendo balé pelo Zoom, fazendo live no Instagram. Vocês acham que eu sabia fazer isso? Atenção, sexto ano, postei atividade para você. Atividade não, vídeo aula sobre artigo e numeral no YouTube. Gente, até canal do YouTube eu tive que aprender a fazer. Coisa que eu nunca soube fazer na vida. Como que a Valdinéia começou? Tem agora também um tal de e-mail institucional que eu tive que criar. Aí eu falo para vocês, vocês acham que eu, Valdinéia Alves Martins, sabia todas essas coisas? Não, gente. E como que eu fui fazer? Lendo. Peraí, eu vou descobrir como que mexe em Google Docs. Fui ler, fui estudar. Como que coloca vídeo no YouTube? Nem sabia que eu tinha conta no YouTube. Eu nem sabia que quem tinha conta no Google, no Gmail, é a mesma conta do YouTube. Sabe? É uma loucura, foi uma loucura. Eu fui pesquisando, eu fui estudando. Não foi fácil, deu dor de cabeça, eu chorei. Deu pânico.
porque vocês ainda têm aos pais para recorrer, né? E a professora Valdinéia tem quem? Então, como eu chorei, eu botei o meu joelho no chão, eu fiz oração. E assim, fui muito abençoada porque a qualidade não tá muito boa, ainda não sou muito boa em editar vídeo, pedi ajuda pro meu sobrinho, que deu uma ajeitada lá, me ajudou a editar esses vídeos. E foi indo, né, filho? E foi indo. E a mesma coisa eu falo pra vocês, meus amores. Se vocês não se dedicar, se vocês não ler, se vocês não estudar, se vocês não atiçarem a curiosidade de vocês, vocês não vão conseguir. Gente, eu gosto muito de cozinhar, por exemplo, mas eu não gosto de fazer comida repetida. E o que eu tenho que fazer? Ler, estudar, aprender as receitas. A vida é um eterno aprendizado. A vida é um eterno conhecimento e você vai fazer. Sempre. Pessoal que tá pedindo aí o nome do meu canal, eu acho que é Valdinéia Alves Martins, eu acho. Não sei agora de cor. Mas eu vou disponibilizar o link para vocês nos grupos, tá? Nos grupos da sala. Todos os dias, toda semana. Eu vou gravar vídeo todas as segundas-feiras e todas as terças-feiras. A partir de terça-feira eu vou colocar o link na turma das salas, tá? Eu vou disponibilizar nas turmas das salas e eu vou disponibilizar também no Instagram. Então, sempre clica lá. Essa semana eu postei sobre artigo e numeral. A gente até fez a atividade sobre artigo e numeral. Hoje, para o 6º ano, eu passei a atividade sobre complemento nominal. Eu vou postar um vídeo ainda essa semana sobre complemento nominal. Para os 7º anos, hoje eu postei uma atividade sobre... Ai, caramba, como é o nome da atividade que eu postei? Sobre o que mesmo? 7º ano? Ai, gente, minha cabeça tá meio perdida. Mas, enfim, também vou fazer um link sobre isso, explicando... Vou fazer um vídeo explicando sobre isso certinho, vou deixar lá. Bom, pessoal, basicamente, essa foi a nossa live de hoje, né? Para não ficar muito cansativa, nós ficamos 40 minutos no ar, foi basicamente uma aula. Falei para vocês sobre a importância, sobre a vida e a obra do Pedro Bandeira, tá? Olha, para vocês verem, gente, acabei de receber uma mensagem aqui no Instagram de uma aluna do 7º B, da mãe de uma aluna. A minha filha, que eu não vou dizer o nome, está dormindo, por isso ela não vai participar dessa aula agora. Gente, é 10 horas da manhã. Então, olha a importância que vocês estão dando para a escola, pessoal. Gente, olha a importância que vocês estão dando para a escola. É muito triste isso. A pessoa, sabe, se a gente tivesse em aula, gente, as aulas começam às 7 horas da manhã. E aí a pessoa, 10 horas, quase 10 horas da manhã, a pessoa ainda está dormindo. Então, assim, pessoal, eu fico extremamente decepcionada com algumas situações dessas, sabe? Porque a gente sabe o tanto que é importante o conhecimento e a única forma que nós temos de mudar um país tão desigual, um país tão egoísta, tão preconceituoso, tão racista, tão tudo de errado que tem um país que parece que a gente sabe, que a gente não evolui, que a gente não anda e todo mundo sabe a receita que tem para a gente evoluir, para a gente se tornar um país melhor, para a gente se tornar pessoas melhor. A receita é simples, é estudar, é ler, é estudar, é ler. Só que aí a própria família não incentiva isso. Então, eu fico assim, eu fico muito chateada, muito triste, muito, meu Deus do céu, mas enfim. Vocês sabem a receita, vocês estão ouvindo a dica da professora Valdinéia, vocês sabem a importância que tem do estudo, vocês agora mais do que ninguém sabem a importância que tem da leitura e eu conto com vocês a partir de agora.
Ah, professor, mas como que lê? Como que anda de bicicleta? Não é treinando andar de bicicleta? Como que aprende a nadar? Não é treinando aprender a nadar? Então, lê, meus amores, se aprende lendo. Pegando um livro, lendo placas de outdoors, placas de mercado, lendo rótulos de... É assim que se aprende a ler, lendo. Todo mundo sabe a importância da leitura, todo mundo sabe a importância, a vida e a obra do Pedro Bandeira, que apesar de ser um homem que nasceu em 1942, é extremamente atual. As obras dele é exclusiva para adolescentes e para crianças no nosso país. Além do mais, ele foi o livro A Droga da Obediência, que o 7º ano está lendo, que eu também indico para os alunos do 6º ano, mas o 7º ano está lendo, que foi escrito em 1984, foi o livro mais premiado no Brasil. Pedro Bandeira é o autor, assim, vivo, mais premiado no Brasil. Então, galera, beijo. Conto com vocês para as próximas lives. Próxima live eu vou fazer com os alunos do 6º ano sobre o livro A Prova de Fogo. E depois eu vou fazer com os alunos do 7º ano sobre o livro A Droga da Obediência. Hoje à tarde, 3 horas, eu vou falar sobre Dom João VI, em especial para os alunos do 9º ano. Mas, se vocês quiserem aprender um pouquinho sobre Dom João VI, sobre a história da política no Brasil, estejam lá hoje, 15 horas, tá? 15 horas eu estarei com a live sobre Dom João VI e eu conto com a presença de todos vocês, tá? Gente, ó, beijo, fiquem todos com Deus. Leiam, pessoal, pelo amor de Deus, pelo carinho, pelo amor que eu tenho por vocês. Leiam, estudem, porque se você estudar, você vai aprender a escrever melhor. Você vai aprender, Christian, a escrever excesso. Vocês vão aprender a escrever, vocês vão ver o mundo de outra maneira. Vocês vão se tornar pessoas mais inteligentes, mais educados. Família, se você estiver aí, pai, mãe, vó, quem estiver aí assistindo essa live junto comigo, incentive seu filho a ler. Dê de presente para eles livros, sabe? É porque é a única coisa que vai transformar o nosso país, que vai nos tornar uma pessoa melhor, uma pessoa capaz de falar em público, ou capaz de ouvir, ou capaz de impor a nossa opinião, de defender os nossos ideais, é através da educação, e a educação começa com leitura. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima live que eu estarei marcando e colocando para vocês no grupo, tá bom? Beijo, fica com Deus.